O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridas irmãs e irmãos, com esse Evangelho, nós adentramos numa sessão muito especial do Evangelho de Mateus. As parábolas do reino. Nestas parábolas, Jesus compara o reino de Deus com diversas imagens muito próximas da vida do povo simples. Aquele povo por quem Jesus agradece, porque foi a eles que Deus destinou os segredos do reino, escondendo essas coisas dos sábios e dos entendidos. Jesus fala das coisas da terra, do dia a dia do povo, das coisas da casa. Com imagens muito próximas, ele dá acesso a essas pessoas que são os destinatários desse reinado de Deus. E hoje, a parábola do semeador nos mostra um semeador que a liturgia identifica como sendo Cristo, através da aclamação ao Evangelho. Esse semeador, ele distribui a semente em vários lugares diferentes, em vários campos diferentes. Uma parte das sementes cai à beira do caminho, outra parte cai no terreno pedregoso, outra parte cai no terreno cheio de espinhos e outra parte cai num terreno profundo, num terreno bom, num terreno adequado para acolher a semente. Mas é interessante que esse semeador, ele é um semeador que joga a semente a si mesmo nesses outros terrenos que não estão tão preparados. Assim é essa dinâmica do reino de Deus. O reino de Deus, ele comporta, abraça, assume as fragilidades e os limites aqui simbolizados por esses terrenos não tão bons para acolher a semente. O reino de Deus integra, ele não exclui. O reino de Deus ajuda a melhorar, porque essa parábola nos faz perceber, no fundo, que nós somos todos esses terrenos. E que para todos os momentos da vida, a semente da palavra de Deus cai das mãos do semeador que é Cristo na nossa existência, para que nós façamos frutificar essa semente da palavra de Deus. Mas às vezes o nosso coração está cheio de espinhos, ou pedregoso, ou ainda está aberto sem proteção para que os pássaros venham e comam e levem essa semente da palavra. Mas às vezes também acontece a gente estar com o coração inteiramente aberto, como terra boa, preparada para acolher a semente de Deus. E é bonito a gente perceber que o semeador assim o faz, que ele não nega a sua semente a ninguém, que ele não nega a palavra, que é a semente, para nenhum desses terrenos. Todos eles recebem essa semente da palavra de Deus. O reino de Deus, então, ele comporta todas essas situações. Quais situações são essas? As situações das nossas vidas, que ora vai numa linha reta e ora não. Acontece que o terreno da nossa vida às vezes está muito espinhoso, mas a palavra de Deus lá está. Às vezes acontece que o terreno da nossa vida está pedregoso,
mas a palavra de Deus lá está. Às vezes acontece da nossa vida que o semente é como a estrada onde caem, o terreno é como a estrada onde caem as sementes. E a palavra de Deus lá está porque o semeador semeou em todos os lugares da nossa existência essa palavra. E é bom a gente fazer como o Evangelho nos ensina, a gente aprender a assumir esses terrenos da nossa existência, da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa casa, da nossa família, da nossa convivência, das nossas relações. Assumir esses terrenos que muitas vezes comportam algum tipo de fragilidade. Como o semeador que é Cristo, nós precisamos também cuidar dessas dimensões, desses terrenos, que muitas vezes a gente tem a tendência de negar, de esquecer ou ignorar, como se não existissem. Não. O cristianismo e a nossa fé no Evangelho de Jesus nos ensina ao contrário. Nos ensina a assumir o que é limite, o que é dificuldade, o que é impedimento, o que é cruz, o que é, aos olhos da humanidade, alguma coisa que pode ser obstáculo. Não, para Deus não há obstáculo. A semente dele é lançada, até mesmo nessas situações que a gente costuma ignorar ou achar que estão distantes dessa realidade do reino de Deus. Queridas irmãs e irmãos, essa parábola nos ensina a viver e a olhar para a nossa própria existência e para a existência do mundo, reconhecendo nessas situações que a gente considera como menores ou menos apreciáveis, como situações aonde está escondida a semente da palavra. E se há algum espinho, é bom a gente poder ajudar tirando o espinho para que a semente da palavra floresça. Se há pedras, cascalhos, a gente vai lá cuidar desse terreno para que ele possa frutificar e fazer essa semente germinar e frutificar nesse contexto. Se é uma estrada, um campo aberto onde os pássaros vêm comer, que a gente possa afugentar esses pássaros para que eles não venham prejudicar o nascimento da semente. Se o terreno é um terreno bom, que a gente continue cuidando dele para que ele fique melhor ainda e para que a semente da palavra de Deus possa dar mais fruto ainda do que daria no outro contexto. É muito bonito a gente poder olhar para nós mesmos e para a vida dos nossos irmãos e irmãs que nós conhecemos e perceber que tantas vezes, no meio das dificuldades, das limitações e até das coisas que a gente não concorda muito, a gente encontra também coisas boas. A gente encontra também ações, a gente encontra manifestações dessa chegada do reino de Deus. O reino de Deus, ele está no meio de nós e ele se mistura às nossas coisas, à nossa vida, ele se mistura à nossa existência até no meio das nossas limitações. O semeador joga a sua semente a esmo. E essa palavra está escondida aí, dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua existência, com todos os limites e com toda a beleza que tem. E para ajudar essa semente, Deus ainda nos deu a graça do Espírito Santo. O Espírito que, como água, vem do céu como chuva para irrigar essa terra e fazer germinar a semente, como diz a primeira leitura. O Espírito Santo, como diz Paulo na segunda leitura, que é as primícias dessa vida nova que Cristo nos dá. Então nós temos o princípio da vida nova em nós. O princípio que faz germinar essa boa semente em nós. Então Deus faz tudo para que dê certo, para que essa vida nova frutifique e aconteça no nosso caminho. Essa parábola nos ajuda então, queridas irmãs e irmãos, a reconhecer como Deus é bom
e a olhar para a nossa vida com mais esperança, a olhar para a nossa vida com mais confiança de que nós não fomos abandonados, de que o nosso terreno, às vezes tão pedregoso, às vezes tão cheio de espinhos, né? Às vezes tão aberto e exposto à ação dos predadores, esse terreno, ele tem a palavra de Deus. E ele conta com essa chuva do Espírito Santo, com essa água do Espírito que do céu desce e não volta para lá sem antes fazer essa terra produzir o seu fruto. Então, vivamos esse nosso tempo desafiante, difícil, com a esperança de que Deus nos deu a semente da sua palavra e que Ele nos deu também a graça do seu Espírito, as primícias da vida nova para vivermos hoje, já, aqui, agora, a chegada do reino de Deus entre nós. Tenha uma boa semana.